galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcast, desvendando os mistérios do corpo e da mente. E hoje o nosso bate-papo será sobre a importância da saúde mental das gestantes e do puerpério, ou seja, aquela mamãe que acabou de parir, está entrando nos primeiros dias da sua maternidade e enfrentando algumas dificuldades. E para isso, nossa super convidada é a minha xará, Michele Cambaroto, que é psicoterapeuta com pós-graduação em psicologia transpessoal, e ela vem trazendo para a gente, contando sobre sua história e trazendo bastante informação muito valiosa para você que está aí enfrentando esse processo. Então, gostaria de agradecer, Michele, pela sua presença, por ter aceitado o convite de estar aqui no nosso Mindcast. E eu gostaria de, para começar, você contasse um pouquinho para nós sobre a sua história, a sua carreira e o que te fez chegar aqui hoje nessa área de atuação. Vamos lá? Vamos para já. Primeiro eu quero agradecer o seu convite, quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, poder falar com você, poder falar com todas as pessoas com quem você está falando agora, né? É lindo ver sua trajetória, você é uma profissional incrível, você é uma mulher muito potente, e está sendo agora uma mãe maravilhosa. Então, estou muito feliz. E vou resumir aqui, né, como é que a minha história começou. Eu venho de um caminho de autoconhecimento muito intenso. Eu comecei a fazer terapia com 16 anos, graças à minha mãe, e a um conflito que eu estava na época com meu pai. Então, graças a eles, além de agradecer pela vida que eu recebi, eu agradeço por ter ido parar nesse caminho maravilhoso. Então, eu comecei terapia muito cedo e sempre tive esse chamado, né, de estar, de acolher, de conciliar as pessoas. E isso foi sempre muito meu, muito presente. Mas a vida vai, as coisas acontecem. Fiz a minha primeira faculdade, pós-graduação, outra pós-graduação, trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, mas uma inquietação, uma coisa que, né, não estou no meu melhor lugar, não, isso não é isso. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu troquei de psicóloga, de terapeuta, e encontrei a minha atual terapeuta, que seguia a linha da psicologia transpessoal. E quando eu olhei para ela e tudo que ela estava me ajudando a criar em mim, a acessar em mim, eu falei, o que que você fez para estar aqui? Eu quero fazer exatamente isso que você faz. E aí ela foi me conduzindo, né, meio que até como uma mentoria nesse processo. E aí eu comecei a fazer os cursos, né, extracurriculares, que foram as terapias integrativas, Reiki, florais de Bach, aromaterapia, radiestesia, radiônica, todo esse aparato de técnicas, até que eu encontrei esse caminho e fui fazer a primeira formação para terapeuta, né, com a Mani Alvarez, que é uma mestra da transpessoal, e fui para pós, né, em psicologia transpessoal e desde então comecei a atender e já faz aí, tô indo para quase uma década tratando mulheres, né, foi um outro caminho que se fez, se apresentou nessa jornada como terapeuta, que foi de tratar mulheres, né? E dentro desse tratar mulheres, eu desenvolvi um método, uma metodologia que eu chamo de seu melhor lugar, que eu costumo dizer o seguinte, né? Você vem para mim aqui como se você fosse essa mão. Em tese, todas nós deveríamos estar aqui no centro da nossa vida. E os nossos dedos são os papéis que a gente desenvolve na vida. Então, filhos, casamento, relacionamento amoroso, profissão, família, outros. E geralmente o que eu encontro é mulheres que chegam aqui, aqui e não aqui, né? Então, todo o trabalho que eu faço é trazer essa mulher para cá, que não é difícil, né? Porque a nossa essência chama para esse lugar, né? O equilíbrio sempre, a vida chama para o equilíbrio, né? Difícil é mantê-las aqui. Então, eu tenho trabalhado com isso, né? Tenho, realmente, para mim, esse trabalho é uma missão de vida, né? É um chamado. E eu sou muito mais feliz depois que eu encontrei esse caminho e eu levo isso para todas as mulheres que chegam até mim.
E tá aqui é uma oportunidade de fazer isso chegar para mais mulheres, né? E eu E estou essa muito é a feliz. ideia. Essa é a Essa ideia do ideia. Mindcast, justamente é trazer essas informações para o máximo de pessoas. Eu acho que eu passei um pouco por esse processo agora na gestação e também no puerpério, e eu observei o quanto que a gente é limitado nessas informações, né? O quanto nas orientações a gente recebe tão pouco, e no fim a gente vai trocar com outras mães e tal. Então, justamente essa é a nossa ideia aqui no Mindcast, é justamente divulgar informações para que as mamães recebam isso, esse acalento, Ai, esse que bom. aconchego que é necessário, né? E Ótimo. só uma dúvida aí que minha, isso, quando na sua carreira, na sua vida profissional, em que momento da sua vida você estava quando te fez você teve esse despertar de mudança de carreira? Quando que aconteceu isso? É, eu passei por um processo que se chama Noite Escura da Alma. E algumas pessoas não sabem o que é isso, mas isso é uma grande crise, ela pode se repetir ao longo da nossa vida, e eu cheguei num estágio muito próximo de uma depressão, né? Então eu estava completamente fora do meu eixo, mesmo fazendo terapia, né, há muito tempo, mas é um processo de crescimento. Quando eu cheguei nesse fundo de poço, e aí foi uma sucessão de acontecimentos, e isso culminou no meu trabalho, né? Eu não conseguia mais ir trabalhar, e assim, eu tinha um cargo legal, eu era muito reconhecida, eu já tinha vencido vários obstáculos, mas meus olhos não brilhavam, então eu levantava da cama, aí o corpo da gente ele vai demonstrando, né? Eu usava salto na época, tinha que usar, enfim, e desci do salto, comecei a usar sapatilha, eu sempre me maquiei, sempre fui vaidosa, deixei de me maquiar, e aquilo eu fui minguando, né? E um dia no ápice daquele desconforto, eu cheguei a um psiquiatra e ele me passou uma medicação e eu fiquei muito assim, porque eu já era adepta de toda essa coisa das integrativas, né, das terapias complementares, e falei, puxa vida, né, puxa vida, mas vamos lá, tomei a medicação, fiquei pior, tomei 3, 4 dias seguidos, e aí eu tive uma catarse, um movimento mesmo de romper, como quando rompe a bolsa, porque tem que vencer, e é inevitável, né? Não é possível evitar o inevitável. E foi através desse momento de muita dor, que deve ter durado aí uns 6 meses, longos 6 meses, eu tive a coragem de falar, agora eu preciso investir minha energia, meus recursos todos financeiros, todos, na construção do meu novo currículo. Na época era um currículo B, depois, hoje já se tornou o único currículo, né? E foi um momento de muita dor, Mi. E você falou uma palavrinha que eu acho que é tão importante, né? Que tem que haver coragem, né? Eu acho que é muito importante as mulheres, e nós somos muito corajosas, né? Você me chama de potência, eu acho linda essa palavra, mas não existe realização, né? Se a gente não tem coragem. E é tão difícil ser mulher, né? É tão difícil Então, conseguir, né? precisa ter coragem e precisa ter ajuda. Isso. Essa coisa é muito legal a gente reconhecer a potência, é muito legal a gente reconhecer a coragem, todas as outras características do feminino, mas é muito importante a gente saber que tem horas que tem que ter ajuda. E ser mãe é uma das funções que a gente realmente, se você ainda não aprendeu a pedir ajuda, a partir do momento que você se torna mãe, você vai entender que a criação de um ser humano é feita a muitas mãos. E a gente tem que estar disponível. A gente tem que ter, às vezes, humildade de reconhecer que precisa de ajuda. A gente precisa se dispor a isso. A gente precisa se dispor a aceitar, né? Então, tem Perfeito. horas que sim, coragem sempre, mas tem horas que falta. Por Essa muito humildade, né? Entendeu? Então, tem Uhum. horas que, mais do que isso, mais do que coragem, é importante saber, eu não tô conseguindo, eu não consigo sozinha. Chegou num ponto em que meu repertório acabou e eu preciso de ajuda, né? Isso é imprescindível, amigo.
Que legal, Mi. Eu quis que você contasse um pouquinho da sua história, porque eu acho que é muito importante as mulheres e as mamães se reconhecerem, né? Entender que a vida é feita também de momentos e fases, que não necessariamente porque você se formou em algo, ou então fez um curso especificamente para aquilo, você tem que fazer aquilo para o resto da sua vida. A gente pode modificar o rumo das coisas, né? Então agora nós vamos entrar no nosso bate-papo sobre o nosso tema. E aí, acho que a gente pode dividir ele em duas partes, né? A parte um, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gestante, e depois a gente fala sobre essa mulher que está nessa fase do puerpério, que é esse momento pós-parto, né? Então, Uhum. coisa, Mi, por que que as gestantes, né? Por que que na gravidez a mulher fica tão sensível emocionalmente? Por que que é um furacão de emoções, de altos e baixos, né? Eu entrevistei aqui uma grande obstetra também e ela comentou com a gente sobre essa vulnerabilidade emocional que a mulher passa e que se ela comete crimes nessa fase de sua vida, os crimes eles são até as Perdoado. penas são praticamente perdoados, enfim, as penas são reduzidas. Então, conta um pouquinho para a gente por que que isso acontece ali nessa fase da gestação. Eu vou fugir um pouquinho do óbvio, que você talvez a própria obstetra já tenha dito aqui, e que estão relacionadas às questões fisiológicas, né? Uhum. Os hormônios são os fios condutores do nosso ser, e obviamente nessa fase a gente está com tudo isso extremamente alterado, né? Então, isso fica aí como base, mas eu vou um pouquinho além, até chamando um pouco para a abordagem da transpessoal, que é a abordagem com a qual eu trabalho, né? Nesse momento, o que que significa gestar, né? Você está sendo o portal para uma alma, para um espírito, para um outro ser, para uma outra consciência, né? Uma outra consciência vindo desse todo, do divino, chame como quiser, está vindo para a Terra através do seu corpo. Só isso, né, já faz a gente olhar assim e falar, puxa vida, peraí, né? Olha este movimento, como diz o outro, olha esse rolê, não é uma coisa simples. A gente se assusta, né? Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha que está com 6 anos e meio, a Luísa, e ainda que eu tivesse tido todo um preparo, né, dos meus estudos, a gente não para de estudar, mas quando eu vivenciei aquilo, eu falei, gente, meu Deus, tem um ser aqui dentro de mim, tomando meu corpo, se alimentando de mim de muitas maneiras, né? A gente é um portal, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa considerar, a importância, né? A minha mestra, a Mani, ela dizia sempre isso: você viu uma grávida, pare tudo para que essa gestante passe. Se não tem lugar para sentar, providencie, traga água, traga flores, trate esta mulher como um templo de vida. Então, só que isso é lindo, é divino, mas vem assim como uma grande onda e que toma a gente por muito tempo, né? Então, já indo até quebrando um pouco a ordem, mas é por isso no puerpério a gente está recebendo isso materialmente falando, a gente está ali com aquele ser, né? E onde é que está a gente? E aí é um outro ponto que vale reforçar. Isso. Além das alterações hormonais, além da consciência de que você está sendo um portal para um outro ser, é, tem, tem você, aquela você que você está deixando de ser. E tem um grande processo de luto nisso, muito inconsciente, e é contraditório, porque você fala, como assim? Tem uma vida e eu estou de luto? É, está. Porque você nunca mais vai ser aquela mulher de antes da gestação. Chega a gestação ao fim ou não? Sim. Uma vez que você esteve grávida, soube disso, sentiu esse movimento, estava consciente para sentir esse movimento, você já não será a mesma. Então, é bastante coisa, né? É bastante informação. Nossa, eu tô até arrepiada aqui, porque
Você trouxe justamente, acho que uma explicação que sai um pouco dessa convencional, do tipo, é questões hormonais e faz sentido, mas é uma explicação muito realista, né, do que é realmente o processo. E acho que só realmente quem passa por isso que compreende o sentido dessas mudanças, né? Eu me lembro que quando eu tive o processo da gestação e principalmente a hora que nasceu meu bebê, eu me perdi assim, né? Eu falei, uau, quem sou eu? Até hoje, né? Eu me olho no espelho, eu tô me procurando ainda, eu tô tentando Isso. encontrar e me conhecer novamente, porque eu sou uma nova Michelle. Então, o que você fala sobre o luto faz muito sentido, né? E que aí vem uma pergunta, né? Que é claro, é óbvia, mas é importante, então, cuidar, porque as pessoas falam muito do cuidado físico da gestação, né? Você tem que fazer atividade física, você tem que. Os seus exames têm que estar adequados, fisiologicamente e tal. Agora, e a saúde mental, né? A saúde mental dessa gestante, dessa futura mamãe, e mais do que isso, né? Porque é conhecido o sofrimento do puerpério, mas por que é tão importante, então, cuidar da saúde mental dessa gestante, se é por ela ou pelo bebê, ou se é pelos dois, né? Qual é o sentido disso e se é importante? Acredito que, obviamente, você vai me responder que sim, né? Então, explica um pouquinho para a gente Então, sobre essa. sim, é uma pergunta, como você disse, que possivelmente as pessoas tenham essa resposta, mas também quero trazer um outro lado disso, né? Primeiro, que essa romantização da maternidade, né? Segundo, essa idealização da mãe. A mulher, quando se torna mãe, é como se ela virasse uma santa, né? E aí confunde-se, porque é um ato divino, eu acabei de dizer, você vira um templo de vida, mas você não se torna uma santa, você não, né? Você continua sendo uma mulher que tem todas as suas questões. Eu falo que a gente não prepara, né, do ponto de vista emocional, uma mulher para ser mãe. A gente prepara, eu preparo mulheres para serem mulheres que habitam aí no seu melhor lugar, que estão na sua integridade, né? Então, tem essas nuances, né? Essa mulher, ela é colocada num lugar né, pelo senso comum, o coletivo, de ser perfeita, de estar, né? E ela cria dentro dela uma expectativa de, nossa, será que eu tô conseguindo ser isso que esperam que eu seja, né? Então eu sempre falo assim, as pacientes que eu acompanho e sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre maternidade, eu digo assim, olha, não é para o seu filho, é para você. Então, prepare-se, trabalhe-se, né? O autoconhecimento está aí para quem quiser, de várias formas, são várias linhas. Se você não gosta de uma, você vai para outra, né? Mas tem aí uma possibilidade imensa de maneiras de se autoconhecer. E aí, a partir desse momento, você está preparada para o que virá. É imprescindível que esse movimento aconteça pela mãe. E por quê? Eu lembro que uma vez eu recebi uma paciente, ela tinha um bebê uma menininha de 1 ano. E ela estava assoberbada, cansada, né? Às avessas, porque a gente chega num nível de exaustão nunca antes experimentado. A maternidade é incrível, é maravilhosa, mas ela te leva para um lado negro da força também, que é tenebroso. E eu adoro dizer isso, porque ninguém me dizia isso antes. Né? Ninguém me dizia um monte de coisas e eu acho que teria sido menos sofrido se eu tivesse tido acesso a essas informações. Então, ela tinha essa menininha e ela veio para mim muito cansada e ela falou, não, porque você precisa me ajudar, porque eu preciso melhorar pela minha filha precisa de mim. Eu olhei para ela e eu vi que na hora que eu falei o que eu vou dizer, ela ficou muito consternada, mas eu disse para ela assim, você precisa melhorar por você, a sua filha é consequência. E aí, né, até fazendo um outro link que eu acho bem interessante trazer para este lugar nosso aqui, que a gente está construindo hoje, uma questão que é o seguinte, né, a maneira que eu trabalho as minhas queridas, né, as minhas pacientes, é dando ênfase, é cuidando da criança interior delas. E o que é a criança interior, Micheles? A criança interior é essa parte do nosso emocional que armazena
todas as coisas que aconteceram lá na nossa infância, os traumas, as crenças, as necessidades não atendidas, tudo fica guardado numa menininha que a gente tem aqui dentro e que, por não conhecer isso, a gente acaba deixando que ela venha mais à tona do que ela precisa e a gente deixa de ser uma adulta e passa a ser uma adulta infantilizada com necessidades que ninguém nunca vai atender porque está dentro dessa nossa menininha. Então, eu trabalho com as minhas queridas desse ponto de vista da criança interior. E aí eu sempre dou um exemplo que eu acho que você tem que saber. Todas nós mulheres temos que saber. Todo mundo já foi visitar uma mãezinha recém-parida lá naquele puerpério escuro e tenebroso, onde há choro e ranger de dentes, e chega e fala, entra aquela casa toda arrumadinha, meia luz, tudo no lugar, cheirinho de bebê desde a porta de entrada, e ela, a mãezinha lá toda arrumada na medida do possível, né? O coque lá no cabelo. Aí ela fala, você quer ver a neném? Ela tá lá no quarto. Aí você entra, você fala, meu Deus, um mundo cor-de-rosa ou azul. E aí você vai, você olha aquele bebê lindo lá, bem cuidado, trocadinho, cheirosinho, tá tudo para ser incrível. Dentro daquela mãe, um desespero, uma angústia, um medo, uma sensação de não saber o que fazer, de não ter controle de nada. Normal, acontece com todo mundo. O que que você acha que este bebê está assimilando? A mãe. Aquilo tudo poderia ser só amarelo, ou branco, ou sem cor, desde que ele tivesse alimentado fisicamente, obviamente, cuidado e amado de forma tranquila e equilibrada por aquela mãe. Mas, Michele, isso é impossível, claro. Por isso que estamos todos aqui adultos, precisando fazer terapia e cuidar da nossa criança interior para dar conta disso, né? Então, olha esse movimento, Mi. Ah, tem sofrimento? Todo puerpério é sofrido? Sim, sim. O que que é sofrimento? Sofrimento é uma sensação, um conjunto de emoções que te fazem sofrer, que te tiram do teu estado de paz. Tudo, quando você fica grávida, tira você do seu estado de paz. De Você controle, né? A muda falsa sensação. a falsa sensação, porque não há. Seu corpo muda. E olha, nem vamos entrar, a gente pode desmembrar isso em várias partes, porque assim, pode ser uma gravidez desejada, Isso. pode ser uma gravidez não desejada, pode ser uma gravidez desejada, mas não esperada. Tem várias, né, nuances. Então, assim, muda teu corpo, muda tua relação com o parceiro, é outro casamento. E se o cara não te acompanhar e se você não voltar para tua outra função, lembra, se você sair daqui e for lá só para o seu bebezinho, teu casamento tende a ruir, tua profissão, né? Que a gente estava falando um pouquinho disso antes de começar, precisa voltar mesmo, precisa ali, com todo respeito a você, ao bebê, a toda essa nova situação, né? E fazendo um movimento de voltar para cá. Aí vai, vamos, adiantamos na gestação, mais para frente, roupa esquece, você já não consegue fazer os exercícios que você queria fazer, você já não consegue dormir a hora que você quer, e aí vai, até o parto, até esse bebê nascer. Aí, como é que eu me vejo a hora que esse bebê nasce? Meu Deus, o que que eu faço com essa criança? Outra coisa que acontece demais, a gente cria uma expectativa, até a gente fica imaginando, a gente acha assim, ah, nosso bebê vai nascer assim. A hora que nasce o bebê, você fala, nossa, era esse bebê, não é bem esse bebê que eu tinha imaginado. Eu sonhei. Eu achei que ele ia Exato. dormir, ele não dorme. Eu achei que ele ia mamar, mas ele não pega. Eu não tenho leite. Aí, Começa. É muito legal você trazer isso, né? Porque eu acho que a culpa é aquela velha história: nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, né? Até mesmo essa questão dessa criação desses traumas, né? Porque por mais que você não queira, né? Você não quer passar isso para o seu bebê na gestação, você não quer passar isso para o seu bebê no puerpério. E de repente você também está passando isso, essa energia dessa insegurança, essa energia desse processo. E aí talvez você fique se sentindo mais culpada por isso, porque, poxa, eu devia estar bem então para poder
passar por isso e não necessariamente isso é possível, porque o ideal é uma coisa, talvez acho que a gente nem chegue nesse ideal, né? Não, É, nessa existência, eu acho. Desculpa eu que acho que não. e aí, então, é reconhecer essas questões como coisas realistas, né? E talvez não romantizar, como você falou, nem demonizar, né? Porque eu acho que também não é o caminho, mas Não. entender que são muitas mudanças novas, né? Que trazem todo esse sofrimento associado e que, naturalmente, a gente compartilha isso com o nosso bebê. Isso, mas isso aí é por isso que é legal a gente falar, né? Essa crença do nasce, a gente nunca mais deveria repetir esta frase, nasce uma mãe, nasce culpa. Primeiro, porque É, culpa já incide, já vai para um lugar de assim, tem um vilão e tem uma vítima. isso. E não há. Isso, e não Existem há. dinâmicas emocionais, dinâmicas familiares, então a gente precisa abolir esta palavra. A gente acessa um lugar de muita responsabilidade e medo. Isso. Então, eu estou acompanhando nesse momento, eu tenho 3 pacientes grávidas, de fases diferentes, de situações diferentes. Elas já estão, né? Eu já estou trabalhando nelas, e essa questão, ai, hoje eu fiquei muito nervosa, eu senti até dor na barriga. Eu falei, então, aí, primeiro, pensa que uma consciência maior permitiu que esse bebê viesse através de você. Então, Isso. ele já sabia, eu adoro acreditar nisso, a mãe e o pai que ele teria, a história ali, minimamente que ele ia encontrar. Segundo, que esta é você, e você é a única mãe que ele tem, que ele terá. Uhum. Então, a gente precisa, e olha, às vezes, a gente não sabe nomear os sentimentos. Ele Às chama vezes de não é culpa tudo, culpa, né? às vezes não é culpa, porque culpa tem intencionalidade, tem uma coisa ali, foi culpa minha. E quando eu digo tem culpa, é como se você dissesse assim: olha o que você fez, sei lá, você bateu no meu carro, você. Ah, desculpa, é culpa minha. E você, Uhum. a culpa, ela traz esse lugar assim de, é isso aí. É. Ó, deu, já era. Não, a gente tem muita responsabilidade, né, na criação de uma criança, na maneira que a gente conduz a nossa gestação, nas escolhas que a gente faz. E às vezes, né, por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante, porque às vezes a gente só não sabe nomear. Sim. E é isso que eu Ah, eu queria te fui perguntar. trabalhar, né? Você voltou agora, você sabe? Tá É. fresco isso em você. Eu fui trabalhar, ai, eu tô me sentindo tão culpada, deixei ele lá, mas não, você está Não. triste porque você está É. passando por uma separação pela primeira vez, porque talvez uma parte sua quisesse só estar lá, não trabalhar, Isso. mas a outra parte quer voltar. Então, assim, você percebe? E às vezes a gente precisa de ajuda para fazer, para se Uhum. voltar para si mesmo, conseguir acolher e nomear aquilo que a gente sente. E na maternidade, isso vem assim, ó. Vem um monte de coisa que você nunca olhou, aí altera a relação com a sua mãe, com seu pai, com irmãos, altera a relação com o parceiro, e aí é muita coisa. Então, você falou um pouco sobre essa pergunta que eu ia dizer, né? Como que a terapia psicológica, então, ou a terapia transpessoal pode ajudar nesse processo, né? Então, você citou um pouco aí com os seus pacientes, mas quanto mais a mamãe, a mulher, ela tomar consciência e desenvolver o autoconhecimento, mais ela vai conseguir encarar as dificuldades naturais que vão acontecer, né? Eu acho que assim, uma das coisas que as pessoas sempre queriam me dizer é como as coisas iam acontecer. Ai, se prepara, hein, que vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo, olha. E eu sempre deixei muito assim, ó, ok, eu sei que as pessoas estão falando pelo meu bem e tal, mas eu nunca me fixei muito naquilo. Eu sempre pensei assim, ó, eu vou viver como as coisas se desenrolarem para mim e na hora eu vou ver como eu vou administrar tudo isso. E foi muito positivo isso, porque eu já tinha feito esse processo de autoconhecimento, inclusive com você, né? E aí me deu uma base para ter um pouco dessa coragem de encarar a vida como ela é, inclusive com esse sofrimento, né? Então, Uhum. conta pra gente um pouquinho, Mi, como que é a terapia
ela pode ajudar, então, a mulher a se preparar para esse processo, a encarar essas experiências que são muitas vezes difíceis e às vezes são mais E olha, surpreendentes. até para encarar as que são boas, porque o E ser é humano exatamente, tem uma é. trava, ele, né, Aham. a gente tem a tendência de falar, nossa, aconteceu uma coisa muito boa, eu tenho que ficar esperto, porque deve estar chegando uma coisa ruim, né, como se existisse essa Isso. lógica. Então, até para a gente ser feliz, a terapia é válida até para esses momentos, né? Então, assim, além do processo de autoconhecimento, só faltou complementar, o que que é muito importante para essa mamãe? Grupo, grupo de Hum, mulheres, grupo de mães. Se você tiver a oportunidade, quem está aqui ouvindo a gente, de se abrir para esse movimento, de se encontrar, entre outras, com outras mães que estão passando por isso, porque antes da gente ser mãe, a gente ouve falar. Gente, mas muito longe, quase um ruído. Quando você entra para esse universo, que é um universo que se abre, né? Quando você vira mãe, tem filho, etc., você não tem repertório, você não tem parâmetro, você, às vezes, por isso que a mãezinha novinha lá fica perdida, porque aí vem uma sogra, a própria mãe, você tinha que dar chá, porque no seu tempo eu tomava chá de camomila, mas tem 3 meses, não interessa, você tinha que... E aquela mãe, ela não, geralmente não tem o repertório de um processo de autoconhecimento, depois ela não tem essa rede de apoio. A é. gente entende, às vezes, errado a palavra rede de apoio, a expressão, né? A gente acha que é ter alguém na nossa casa com quem a gente possa dividir a criança. E rede de apoio é muito mais que isso. E eu gosto muito desse conceito que vem lá do matriarcado, quando as mulheres éramos todos, né, vivíamos todos em grupos e as mulheres criavam as crianças. A criança não era da mãe, ela era da Uhum. comunidade. As mães se ajudavam, né? Então, assim, criar uma criança é trabalho de muitas mãos. E eu não estou falando só dessa fase de precisar ter alguém para dar banho, para trocar fralda. É de muitas mãos, no sentido que no decorrer da vida desse serzinho, ele vai ter muitas referências. Vai ser bom que ele tenha. E é importante que a mãe também esteja aberta para isso. Né? Então, acho que isso é importante complementar. Terapia, processo terapêutico para essa mulher para que ela também seja uma boa mãe, para que ela seja uma boa profissional, para que ela seja feliz naquilo que ela é. E grupos de mulheres, de mães, para ter esse espelhamento, para olhar para a outra, aprender com a dor da outra, para falar, tô sentindo o cheiro disso aqui na minha casa, mas lá já deu errado, então eu já vou tomar uma providência. Deu certo tal coisa, o bebê começou a reagir melhor, tal. Vou tentar. E esse acolhimento, porque a maternidade é solitária. E esse comigo Quem passa também, aqui né? Essa faz. identificação de. Eu tenho, assim, hoje muitas seguidoras que vêm, não me conhecem, mas, ai, comigo também está acontecendo isso. E aí a pessoa se sente um pouquinho mais tranquila, né? Do tipo, ai, Isso, não tô não tá sozinha. louca, não. Acontece lá também, né? Isso, isso. Legal, Mi. Então, esse processo, tanto do grupo quanto individualmente, desse autoconhecimento, né, é fundamental. E se você puder explicar um pouquinho para a gente também como funciona esse centramento, eu não sei como é que você usa, qual que é o termo, que você ajuda nesse processo de trazer a mulher, né? Porque eu acho que aí a gente se perde, né? A gente se perde em relação a quem somos, para onde vamos e agora como é que vai ficar minha vida, sendo que nem minhas roupas se encaixam mais em mim, né? Então, realmente é um momento de confusão, de um novo nascimento da mãe, da mulher, né? E aí, como é que você faz isso? Você explica um pouquinho para nós. Isso aconteceu, isso se deu antes de eu dar um nome para isso, né? Quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, obviamente, a gente tem que seguir toda uma lógica, tem um fio condutor nesse processo terapêutico, né?
E quando eu me dei conta, e faz pouco tempo, eu falei, eu uso um método que é meu, que é próprio, que eu nunca vi em nenhuma outra literatura. Então, por que que eu cheguei nesse método, né? Validei isso, nomeei como método. Porque eu comecei a estudar o comportamento de todas as mulheres que já passaram por mim. Então, estamos falando aí de 9 anos, oficialmente, fora antes, as coisas de antes, os processos de antes. Eu, eu notei-me que elas sempre tinham demandas, questões que vinham à frente delas, das questões delas, das necessidades delas. E aí um dia eu levantei a mão para explicar isso para alguém e falei assim, é isso, né? Você tem que estar aqui. E o que significa estar no centro da sua vida, considerando que essa mão é você inteira, todos os seus papéis? Significa que você se conhece, que você conhece os seus limites, que você conhece seus sonhos, você conhece seus traumas, sua sombra, você conhece as suas fortalezas, as suas potências. E a partir daqui, você desenvolve qualquer uma dessas atividades integramente, integralmente. Quer dizer, inteira por inteira, na melhor daquilo que você pode ser nesse momento. Então, eu percebi isso como as mulheres chegavam para mim e ainda chegam, a grande maioria, neste dedo aqui, que eu falo que é o relacionamento amoroso. E aí elas chegam para mim, ou porque tá capengando, ou porque acabou. Aí essa mulher tá aqui, tudo dela tá aqui, tá para fazer esse casamento dar certo, valer a pena. Acaba, o cara se despede. Obrigada, valeu, foi bom enquanto durou. O que que acontece com essa mulher? Mesma coisa, filhos. Vamos contextualizar aqui onde a gente está. Essa mulher chega, e geralmente ela chega porque aqui está dando errado, tá? Relacionamento amoroso ou também trabalho. Então ela fala assim: meu casamento está ruindo depois que eu fui mãe. Aí você fala: quantos anos tem seus filhos? 10 e 15. Eu falo: nossa. Ou chega e fala assim: meu trabalho, eu não me encontro, não me acho. E aí a gente vai investigando. Então tem aqui uma anamnese, né? Tem toda uma maneira de eu descobrir onde é que ela está. E aí, o filho é também assim, a mulher chega e fala assim, que meus filhos, então, aí eu levo, eu busco, aí eu, sabe, eu fico por conta, eu não consigo fazer outra coisa, espera um pouco, né? Então, a gente, quando essa mulher vem com essas demandas estranhas, assim, que são, você fala, e você, quando dá tempo eu vou. Não, quando eles crescerem mais, aí eu Hum, retomo. Ou então, é porque agora também meu casamento tá tão assim que eu acho melhor eu cuidar só do que eu já tenho, porque se eu for tentar dar um outro passo, às vezes estudar, enfim. E aí essa mulher, ela tá sendo norteada por uma demanda terceira, de outra pessoa. Né? E isso nunca dá certo, porque o outro vai embora, porque o outro não fica, porque o trabalho você próprio perde, muda. né? Aham. Perde emprego, mandando embora, perde cliente, a coisa desanda. Então, assim, eu tenho que estar em mim, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que aprender a me respeitar, a me amar, a confiar em mim. E aí, daqui, tudo tem de fluir. O filho foi embora. Foi fazer faculdade. Ai, a mãe que Uhum. tá aqui, ó, com esse filho, menino, mas sofre, né? A síndrome do ninho vazio, claro, todo mundo pode vir a ter, mas numa intensidade que deixa ela sem conseguir lidar com as outras áreas. Mesma coisa, o casamento, claro, na separação, a segunda pior dor que um ser humano pode suportar, só perde para um luto, a morte de um ente querido. É terrível, é tenebroso. Claro que mesmo a mulher que esteja muito centrada vai ter um sofrimento muito grande, mas logo ela se recupera. Ela já sabe que isso não é ela. E aí, voltando para a questão do filho, onde é que ajuda na criação dos nossos filhos? Se a mamãe está no lugar dela, não sobrecarrega esse neném, esse bebê, essa criança, esse adolescente, permite que ele cresça de forma natural, que ele se desenvolva como ser humano, tira toda a expectativa que joga, porque olha, eu deixei tudo para ter meus filhos, então, meu Deus, meus filhos têm que.
dar tudo de volta para mim, né? Imagina que não, meus filhos vão cuidar de mim quando eu envelhecer, meus filhos, o filho separa, o filho não consegue, a filha não consegue engravidar, é a morte, a mãe fica totalmente. Não, né? Eu fui o portal de uma vida que preciso cuidar até que essa vida possa seguir sem mim, né? Então, esse método tem como base preceito, né? É essa dinâmica do são funções, Perfeito. mas eu Uhum. tenho que estar aqui. E essa questão eu vejo muito no consultório também, né? Quando a mulher, ela se perde nas suas prioridades, né? Ela prioriza tudo. Então, essa questão dos filhos, a questão muitas vezes do casamento, do trabalho, e ela se perde realmente nessa base de essência dela, E né? falando da tua profissão, né? Já vieram pacientes suas para mim, né? Dores crônicas, Isso. porque assim, o que que o corpo faz, né, Mi? Você tá Chama de volta, né? Ele chama de volta para onde? Para É cá. isso, é exatamente isso. Então, assim, mulheres esgotadas, É, cansadas, pelo amor de muito Deus. cansadas, muito cansadas, muito Então, mas por que cansadas. estamos conectados? Porque aqui não falta energia. A bateria Isso. está fraca, porque o carregador está ligado na fonte errada. A fonte é É, aqui, a fonte é é. sua, está dentro de você, pode ser trabalhada muito bem trabalhado e você conseguir acessar a potência, que eu adoro essa palavra com você, porque essa palavra é muito sua, a sua potência, e aí, meu bem, aí o céu é o limite, né? Muito interessante essa colocação, e acho que muitas vezes, né, trazendo para o assunto da maternidade, cria-se muita expectativa em relação, veja, mulheres que estão, ainda mais hoje em dia, nossa geração é uma geração que deixou para ter filho mais para frente, né, priorizou muito o trabalho, o relacionamento estável para depois ter filho, e às vezes não consegue ter o filho. E aí luta, 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 luta. Então, cria-se, né, uma expectativa, uma ansiedade muito grande em relação ao ter o filho, a conseguir engravidar, a ter uma gestação tranquila, ter um filho saudável. E aí eu vejo assim, muita gente sofrendo com uma ansiedade grande, tanto nesse processo inicial do bebê, quanto quando na infância, o comportamento, né, de crianças muito com TDAH, que está super agitado, enfim, mas às vezes o que eu vejo muito isso é desde a maternidade, culpar o filho, né? Então, o bebê não pega o peito, a pega dele tá errada, o problema é no bebê, o problema é na criança, o problema. E muitas vezes acho que isso que a gente mais precisa é não trazendo novamente a culpa, mas a reflexão, né? A reflexão do tipo, o que eu, mãe, né? O que eu, mulher, estou fazendo com o meu lar, a energia que eu estou colocando dentro da minha casa, que isso naturalmente está sendo percebido por eles, por todos, pelo marido, né? O meu marido é muito assim, ele chega, ele sempre fala, você não está percebendo que o seu estado está influenciando todos nós? Aí ele dá uma chamada, aí eu volto para esse Que lugar bom, aqui, né? né? E eu Que bom. falo, ai, eu precisava de alguém que me trouxesse. Mas é isso, basicamente, o meu bebê que tem Entende o que eu três falei da meses, ajuda? Entende o que eu falei da rede isso, de apoio? é Às isso. vezes, né? E as mães, elas vêm, nossa, aí a gente entra numa outra esfera, mas as mães vêm cansadas, porque o pai, porque gente, esse momento acabou de nascer, é seu, esse bebê tem que ficar com você, vai chegar a hora desse pai lutar. É para isso, Isso. seria muito importante mesmo que que fosse, é uma questão de saúde pública, né? A terapia, o processo terapêutico deveria, e eu tenho fé que um dia será assim, está lá no seu cartão de pré-natal. E as suas sessões de terapia estão em dia? Tinha que ser Tinha que sim. Isso ser. ia reduzir criminalidade, isso ia refletir na sociedade como um todo. Mas ok, voltamos para cá. Essa rede de apoio, esse movimento, às vezes, de alguém dizer para você assim, eu lembro que a Luísa tinha uns quase um aninho, ela já sentava para comer bonitinho e tal. E uma amiga me visitou e ela muito sensível, assim, muito, tinha sido mãe também há pouco tempo. Aí ela falou assim, e eu dando a comida para a Luísa. Aí ela disse assim: por que que você não deixa ela pegar a colher um pouquinho? Mas ela foi tão delicada, nossa, foi tão assim.
E eu falei, ai, nossa, que bom. Em um outro momento, que já era meio perto de desfraude, uma tia minha veio ficar uns dias com a gente, aí ela foi lá no centro, numa lojinha, comprou um monte de calcinha para Luísa, 12 calcinhas. E aí eu entendi. Ela também chegou, olha, a hora que você for fazer, quiser, se você quiser, a gente começa. Então, assim, esse tipo de coisa, né, que vem, querida, isso vem, e você precisa estar aberta para receber, e a partir do momento que você entende a importância disso, claro, vem umas coisas meio tortas, vem, mas aí é sobre a pessoa, não é sobre você, você filtra, mas precisa estar com o autoconhecimento em dia, para saber isso é meu, isso é do outro, isso É. aqui não me cabe, isso aqui cabe, eu vou, às vezes desagradável, chato, vou ter que encaixar o golpe ali, mas eu vou dar conta, né? Uhum. Acho que é importante a gente colocar também, né, a escolha da mãe nesse momento. A minha pediatra fala isso. Ela fala, Michele, você vai precisar escolher as batalhas que você quer lutar. Não dá para lutar contra todas, porque as pessoas vão vir falar, as pessoas vão dar as suas opiniões e vão falar. E se a gente for a ferro e fogo para tudo, a gente não vai perceber essa boa intenção que está por trás, essa ajuda dentro do processo de criação dos seus filhos, né? Que, como você falou lindamente, é um processo de várias mãos. E se a gente transforma isso em uma mão só, é muito pesado, é muito difícil de carregar. Muito, gente, é muito, e é E desnecessário, é faz mal para desnecessário. todos os envolvidos. Aí você exclui esse pai, porque eu estou É, dando conta, olha que eu é meu, é e é meu. natural isso, a gente explica, né? A mãe nasce, pega ali, o bebê acha que é a extensão da mãe, aí o pai entra para fazer esse. Mas tem tempo para isso acontecer, né? Isso. Então, quer dizer, quando todo mundo está no seu melhor lugar, tem lugar para todo mundo sentar. Não É, sobra cadeira, não falta cadeira, todo mundo vai ter seu lugar para ocupar, né? Dentro da isso. família, enfim. Mi, e aí eu queria só, para finalizar o nosso encontro, que foi maravilhoso, Oh, eu acho que assim, passou muito rápido, acho que a gente podia fazer milhões desse, demais. porque foi muito gostoso, e acho que a gente Foi. vai repetir a dose. É, mas assim, eu só queria agora, nem estava muito no que a gente combinou, mas eu queria só que você falasse um pouquinho sobre essa nova construção que as pessoas hoje elas estão um pouco perdidas, né, em relação a essa criação mais afetiva que a gente está tendo com os bebês, né? Então, acho que uma coisa de antigamente, né, os antigos falam, ai, não, deixa chorar, a criança vai ficar mimada. Qual que é o papel de você cuidar e acolher, principalmente nessa esterogestação, que são esses primeiros 3 meses, né? De você estar com o bebê como mãe, de se permitir aliviar essa carga do ai, não, vou transformar meu bebê numa criança mimada, e em relação também a essa criança interior que pode ser refletida lá no adulto. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, assim, sobre essa mudança nesse contexto de acolhimento, mais do que propriamente deixar o bebê chorando por aí, porque ele tem que aprender. Só para finalizar. Tá, primeiro que se a gente se lembrar que nós somos os únicos, o ser humano é a única espécie que não sobrevive sem ter cuidado, sem ser cuidado, isso já deveria fazer a gente abominar esse tipo de direcionamento, tá? Porque todos os outros animais, eles nascem e sobrevivem sem cuidado da mãe, seja lá de quem for. O ser humano não sobrevive. É claro que isso é uma crença, né, já foi assim, e infelizmente hoje a gente colhe o fruto disso, né, dessa falta de afeto. Olha quanta coisa está envolvida quando eu seguro um bebê no colo, né? É, essa sensação o exemplo que eu dei de chegar na casa e tá tudo bonitinho e esse bebê ser cuidado, e as pessoas ficam muito assustadas quando eu começo a abordar a criança delas, e elas falam assim, mas eu não tive nenhum trauma na infância, minha mãe e meu pai, eles foram maravilhosos. Não se trata disso. Nós nunca vamos falar de criança interior culpando o pai e mãe, até porque eles também têm as crianças interiores deles lá, e vem dessa geração que sofreu muito mais por ter menos conhecimento do que, por exemplo, os nossos filhos vão sofrer, né? Então, primeiro isso, o ser humano é a espécie que precisa de cuidados para sobreviver.
Segundo, né, o bebê, ele está ainda, né, ele está na fase mais importante de terminar de. Ele não vem pronto, né? Até a gente fala na antroposofia, no primeiro setênio, né? Esse serzinho está tomando aquele corpo. Então, ele precisa sentir os limites mesmo, os físicos, ele precisa estar no colo para sentir que ele está inserido, que ele está contido, né? Então, não faz mais nenhum sentido isso, achar que o bebê tem que ficar chorando para aprender. Ele não tem, o cérebro dele não está desenvolvido para isso. E olha, pensa um pouco, né? A gente que já tem o nosso cérebro completamente desenvolvido, a gente não suporta ser rejeitado. Pessoas atentam contra a própria vida quando são rejeitadas. Olha o nível de dor que isso causa, né? A epigenética, estudos já falam muito claramente, né, das nossas memórias celulares, memórias emocionais, DNA. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, o que que eu vejo em contrapartida? Aí pega esse bebê, põe na cama com o pai e a mãe. Aí eu também falo, gente, pera um pouco. Eu entendo que o pêndulo, ele vai de um lado para o outro. A gente sai de um extremo de não pega o neném no colo nunca, deixa ele chorar até parar, e vai, põe ele entre um casal e deixa aqui até o dia que ele quiser sair. Não, aí também não. Mas eu entendo que esse pêndulo, em algum momento, vai bater nos extremos até chegar num ponto de equilíbrio. O bebê precisa só ser acolhido, amado, acariciado, tocado, todas as terminações nervosas estão ali se fazendo, né? Um bebê que foi bem criado, e aí entra na teoria do apego, o apego seguro é esse bebê que foi abraçado, beijado, acalentado, colo, ele entende que a mãe sai, mas que ela volta. E na vida adulta, esse ser entende que as pessoas vão, mas outras virão. Ele entende que coisas muito ruins acontecem, mas coisas boas também, que nada fica daquele jeito para sempre. Então, olha essa dinâmica, né, Mi? Então, pelo amor de Deus, peguem muito seus bebês no colo. Eu pego a Luísa até hoje, ela tá aqui em mim já, e eu pego, eu abraço, e eu falo para ela, você vai deixar sempre a mamãe pegar você no colo, né? Ela fala sempre, né? Imagina, né? Mais um, 2 anos já não vai estar rolando isso. Então, assim, é hoje, é aqui, é agora. Você tá com pressa de quê? Você quer deixar esse bebê chorar? E todo mundo se irritar? Que lógica tem isso? Que desamor é É. esse? E para prever um controle lá da frente, né, de um comportamento, Ensinar é, uma coisa na hora errada, nessa é, primeira fase, a criança só tem que aprender a sentir. Vai ter a hora de estudar, vai ter a hora de mandar informações para essa criança, aprender e aprender. Nesse momento, o que está acontecendo com esse corpinho dessa mãe aí que acabou de ter esse bebê e tal? O que está acontecendo com esse corpinho, desse serzinho? Tá aterrando, tá vindo para cá essa alma da qual você foi o portal, e a gente termina falando do que a gente começou. Você foi o portal e você ainda tá entregando para a vida esse ser. Gente, assim, ó, assim, hum, só é faz muito mal. lindo. Né? Ai, Mi, foi muito lindo, viu? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua fala, a sua o seu coração, né, de estar dividindo o seu conhecimento com outras mamães. Então, eu quero que você deixe a sua mensagem final e também, se as pessoas tiverem interesse em procurar o seu trabalho, onde que elas te encontram, só para a gente finalizar, tá Ah, bom? eu que agradeço, eu falaria horas aqui com você sobre isso tudo com vocês. Eu estou a serviço, eu estou à disposição, né? Quando quiser, como quiser. Eu quero deixar um recado bem importante para essas mamães que te seguem aqui, que te acompanham, que é o seguinte, né? Tudo que você precisa já veio com você. E se você está tendo alguma dificuldade para encontrar isso aí dentro, peça ajuda, né? Eu não, nesse momento, eu não tenho vagas de sessões individuais, mas eu tenho grupos que se abrem esporadicamente, né? Tem uma lista de espera, enfim, mas
eu acho que isso é o mais importante, quando a gente tem essa certeza, né, que a gente veio para esse mundo com esse kit básico e a gente tá com esse bebê aqui, o que a gente sabe o que ele quer, né? Você falou uma coisa bem bonita, assim, eu tô deixando as coisas acontecerem. A minha maternidade foi muito assim também, intuitiva. Ela tem sido muito assim. E eu, graças a Deus, e ao esforço, né, meu esforço do autoconhecimento aí que eu falo, demanda um esforço, demanda recursos, não vem de graça, é um processo, não vem de um dia para o outro, mas tá dando tudo certo. Eu tô conseguindo criar um ser humano que se basta. E eu acho que isso eu acho, não, eu tenho certeza que isso é sensacional. E qualquer mulher pode. Que lindo. É uma chuva de motivações por aqui, não Ah, é? gente, olha, eu tenho certeza, eu vivencio isso, eu vejo coisas lindas acontecendo com as minhas queridas, e assim, não, esse filho te trabalha, a maternidade te trabalha, teu filho te espelha, e você se cura e você se cura do seu filho, então, assim, é lindo, é muito É lindo. lindo. E quanto mais nós mulheres, né, a gente se unisse e dividir um pouco umas com as outras, a gente se fortalece tanto, né? Então eu acho que é tão lindo isso quando eu vejo que as mulheres se ajudam ao invés de ficarem só, né, criando aquelas intrigas, enfim, e criticando umas às outras até a maternidade. Então, deixa disso, relaxa um pouco, vai dividir, né? Vai Vai buscar dividir. Olha, então. olha o bem-estar que a gente está aqui. Só É, estamos nós duas, a princípio, sim, a né? Olha o princípio, bem-estar que a gente está depois de falar sobre tudo isso. Agora você multiplica isso com um grupo de mulheres. sem dúvida. Não Sem... falta nada, gente, não falta nada. Realmente, assim, é uma integração, e dessa integração vem a força. É isso, é isso. Ótimo, minha linda. Muitíssimo obrigada novamente. Então, muito obrigada a você que está aí com a gente, que escutou esse podcast. Se você puder, compartilha então com outras mamães, deixa seu comentário aqui com a gente e nos acompanhe. Então, essa nosso Mindcast vai ficar disponível aqui no YouTube, também no Spotify e lá no nosso Instagram. Então, um super beijo, muito obrigada por sua atenção e Não, querida. até a próxima!